Maravilha, graça e paz. Graça e paz. Aqui, pastor João Dias, chegando até você nesse dia tão bonito, tão lindo que está aqui, né? É uma tarde tão linda aqui, um dia tão agradável. Porque está agradável, porque esse foi o dia que o Senhor fez, né? As borboletas voando, os pássaros cantando, o vento soprando, as folhas tendo a sua participação na criação. Não é isso? Tudo que Deus criou continua perfeito. Mas quando chega no homem, aí a gente encontra tudo aquilo que Deus não queria que o homem fosse. E Deus, ele veio até nós, na pessoa do Filho, e nos deu aqui um documento no qual nós chamamos de Bíblia, quer dizer, coleção de livros, pequena palavra Bíblia, mas ele nos deu um documento chamado Santas Escrituras, Sagradas Escrituras, né? E dentro desse documento nós temos a orientação dada pelo Senhor de que toda a palavra divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa, né? No livro de 2 Timóteo, a Bíblia nos ensina toda a palavra divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa. No livro de 1 Timóteo, nós temos aqui a palavra de Deus, temos as cartas de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda epístola, né? Ele diz aqui na epístola de capítulo número 3, no versículo 16, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. A primeira menção. A palavra inspirar no hebraico é soprar. Deus sopra e o homem inspira o conteúdo de Deus e gera a resposta que toda a humanidade necessita. O que mais um ser humano necessita para ter uma vida melhor é justamente obedecer o que Deus, o Criador original, nos indica. É o Criador original. Você não vê os pássaros tendo problema, você não vê de jeito nenhum as árvores. Todo problema que é ocasionado por algo que Deus criou é porque o homem colocou a mão. Se deixar do jeito que Deus fez, nunca tem problema nenhum. Então esse documento que nós chamamos de Sagrada Escritura, ela diz que toda a Escritura divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para gerar no teu coração um desejo de quê? De melhorar. Como? De dentro para fora. Porque quando o primeiro homem que Deus criou, Adão, na sua queda, ele continuou tendo um corpo perfeito. Ele continuou tendo uma aparência perfeita, ele não ficou cego, ele não ficou mudo, ele não ficou surdo. Aparentemente, Adão estava bem. Ele quebrou foi o quê? Na mente, do seu jeito de pensar, na sua maneira de receber Deus quando ia lá no jardim falar com ele. Como é que você vê as coisas hoje em dia? As pessoas estão pensando tudo diferente. Cada um quer uma coisa, não é isso? Cada um quer as coisas de um jeito, um reclama do calor, outro reclama da chuva. Os seres humanos não sabem o que quer. E como se achar estando perdido? Você precisa de algo que te guie para o caminho certo. Por exemplo, se você tirar a bússola do navio, ou a bússola, né, de alguma embarcação que está navegando, ela vai se perder. Se você tirar os elementos necessários que faz com que o avião chegue ao seu destino, guiando ele aonde que ele vai parar? Ele sabe muito bem, pelo controle da nave, da aeronave, o caminho que ele está percorrendo pelos seus indicadores. Quando Deus levou o povo pelo deserto, qual era o caminho que o povo tinha que seguir? À noite, uma coluna de fogo, e de dia, uma coluna de nuvem. A sombra que guiava ele ali. Porque a Bíblia nós somos orientados no Salmo que é o maior livro da Bíblia, que tem 176 versículos.
No versículo 5 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que alguém vai andar perdido se você não tiver aquilo que vai guiar? O que é que vai guiar você nesse mundo cheio de mentira, cheio de engano, esse mundo onde valores estão invertidos, as pessoas se suicidando? Nessa hora que eu estou falando contigo, milhares de pessoas estão tirando a sua própria vida. Nesse momento que nós estamos falando, existem milhares de pessoas comendo droga como se fosse comida, catando lixo para poder sobreviver. E muitos dentro dos seus escritórios ganhando rios de dinheiro, quanto mais melhor. Tem pessoa agora investindo milhões de dólares, né, na bolsa de valores e nos seus negócios. Enquanto tem outros que estão vindo do trabalho cansado, que trabalharam o dia todo num trabalho pesado para poder levar o pão para a sua casa. Aonde é que o homem vai acertar? Tendo um bom emprego? Onde que o homem vai acertar? Estudando e se formando? O homem pode se formar no que for, mas ele vai continuar sendo um homem perdido. Um ser humano perdido. Vai precisar de uma luz. Que luz é essa? É a luz que tem que emanar do Espírito de Deus para o teu espírito, onde localize você em um mundo, mas você não se contamina com as coisas desse mundo. Por isso que toda a Escritura divinamente inspirada, né, divinamente soprada por Deus, ela é proveitosa para ensinar. A lei da primeira menção. Aquilo que vem na frente é a lei da primeira menção. Qual é a primeira menção? É ensinar. Onde você vê aqui, em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido. Cansado e oprimido. Esse cansaço aqui é o quê? De tentar resolver os seus problemas e não consegue. De tentar resolver, aparece outro. Às vezes você trabalhou, deu uma boa educação ao seu filho, mas o seu filho agora está fazendo coisas que não te agradam. De repente você investiu ano no teu casamento, comprou uma casa, pintou, reformou a casa, mas não tem valor nenhum. Isso gera um cansaço emocional, que pode levar uma pessoa até a não sentir mais vontade de viver. A gente não tem a ideia de quantas pessoas estão vivendo, mas não querendo mais viver. Às vezes ela mora num bom apartamento, ela mora próximo em um condomínio bonito, ela tem um bom carro, às vezes está com ar-condicionado nesse calor no sinal, mas está infeliz. Às vezes ela até sorri na hora que vai entrar numa loja, né, na hora que está conversando com alguém, mas no fundo, ela está em desespero. Quantas pessoas que aparentemente está bem, mas pula lá do 10º andar tirando a sua própria vida. Essa semana agora, o motorista passou por cima de um homem que ficou na frente do ônibus, ali uma brincadeira até um pouco não saudável, mas ele ficou na frente do ônibus, o motorista acelerou o carro, passou por cima, matou o cara na hora. É assim que está o ser humano. Agora eu tenho na minha vida, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma indicação de Deus para que eu venha me achar dentro de um mundo como está, e eu fico deixando isso para depois, tentando procurar acertar a minha sorte, tentando procurar encontrar em lugares que só vão massagear meu ego. O homem não tem que ter o seu ego massageado. O homem tem que ser o seu coração transformado. Ter o seu coração transformado. Mas como que isso acontece, pastor? É se esta palavra ela se manifestar no nosso coração para remover o escuro, a treva que se encontra no nosso coração. Que o sentido original da palavra treva é ignorância, é a falta de conhecimento. E o sentido original da palavra luz é conhecimento. Por isso que Satanás é o príncipe das trevas. Ele vai operar na falta de conhecimento, na tua ignorância, na falta de conhecimento. Então ele vai te dar um conhecimento que não é o verdadeiro, para dar um certo alívio a você. Mas na realidade, a sua história vai continuar a mesma. Você vai tomar um remédio, é como tomasse o remédio, mas a doença mesmo não é curada. Porque a cura, quando se fala em palavra cura, é Deus colocar o homem no seu estado completo. É voltar o homem ao seu estado original. Por isso que é regenerar. O prefixo rei tem o sentido de voltar ao estado original. Como era a relação de Deus com o homem que ele criou. Todo dia, na viração do dia, Deus ia lá falar com esse primeiro casal. Adão falava com Deus de uma forma como nós estamos falando com os outros. Mas quando o homem foi enganado, em desobediência àquilo que Deus colocou,
A primeira atitude da vida dele foi justamente essa. Os olhos dele se abriram, ele viu a nudez, deixou de ver a luz. Quantas vezes as pessoas estão vendo mais a nudez da mulher do que o brilho dos seus olhos? Quanto mais os homens estão olhando mais para o corpo definido das pessoas do que o brilho dos seus olhos, do que o sorriso dos seus lábios. Abriram os seus olhos e viram que estavam nus. Como é que está? Hoje em dia, como é que está isso aí? As pessoas estão ganhando dinheiro com o corpo. As pessoas vendem o corpo, que era uma coisa tão prazerosa que Deus criou para que fosse um admirasse o outro. Agora não. Agora usa-se o corpo para poder se autodestruir-se. Então, quando nós temos uma palavra dessa, que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para fazer você pensar e tomar uma decisão de acordo com aquilo que ela diz, a maneira que você vive vai ser altamente positiva. Está entendendo? Por isso que nós oramos. Quando nós oramos, quer dizer, é aquilo que sai do meu coração. Aquilo que sai do meu coração. A oração só é considerada diante de Deus aquilo que vem do coração. Não são as palavras bonitas que a gente fala, né? Não são as roupas bonitas que a gente veste, não são os templos suntuosos que a gente ocupa, mas é a palavra que sai do meu coração, do seu coração. Isso é oração, é falar com Deus. Agora, meditar é ouvir Deus. Então, quando eu oro, eu abro o meu coração para falar com Deus. E quando eu medito, eu abro o meu coração para ouvir de Deus. Aí, quando eu externo o seu ensinamento, eu vivo de forma correta. Aí eu ando com a minha cabeça erguida, tenho paz, durmo em paz. As dificuldades podem não ser evitadas, mas eu não vou me desesperar, porque eu tenho dentro da palavra que diz aqui claramente: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala que eu vos aliviarei. Então a cura é o ser humano ser tratado no seu estado completo. Quando Jesus curou Bartimeu da vista, curou ele também da alma. Cura é isso. A cura não é somente o cego enxergar. A cura também é o cego e mendigo recomeçar a vida de forma melhor. A mulher do fluxo de sangue, quando curou ela da sua hemorragia, ele fala assim: tenha fé, mulher grande é a tua fé te salvou. Quer dizer, você foi curada emocionalmente também, porque ela poderia não ter mais o fluxo do seu sangue, mas ter um desconforto emocional durante todo aquele tempo que ela sofreu. Mas quando Jesus liberou a cura sobre ela, a cura promovida pelo Senhor Jesus é atingir a pessoa no seu estado completo. Quanta pessoa que enxerga, que fala, que anda, mas estão altamente atingidas na sua alma e não sente nem mais prazer na vida. Então, enquanto nós estamos olhando o corpo, Jesus quer tratar o seu coração. Porque é lá no seu coração que guarda todo o segredo da sua vida. Os traumas que você passou, as lutas que você não resolveu, os conflitos emocionais que não foram tratados, as mágoas, ressentimento, fica lá dentro dessa caixinha preta aí. E se isso não for tratado, você vai ser um ser humano totalmente atingido, sem nenhum prazer na vida. E ao contemplar o belo de Deus, isso já tem que te dar prazer. Quando você sente a brisa do mar, quando você sente o vento soprar no teu rosto, quando você sente as folhas começarem a fazer um movimento. No Salmo 19 diz que um dia faz declaração ao outro dia. Mesmo no silêncio de um dia para o outro, eles estão conversando. As estrelas, a lua. A gente deixa de ser contemplativo porque estamos tentando resolver problemas que não foram resolvidos dentro da gente. Por isso que quando Jesus fala tomai, ele fala claramente: tomai sobre vós o meu jugo. Essa palavra jugo tem um sentido de ensino. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de quem? Dele. Nós temos todo o livro de Jesus. Nós temos todo o livro que o Senhor inspirou o homem para escrever, que tem ensinamento para a tua vida em todas as áreas dela. Em relação à dívida, que é uma coisa que deixa a pessoa com a cabeça totalmente arrebentada, a dívida. Relacionamento conjugal, dificuldade na sua vida familiar. Em todo momento, em todo lugar da Bíblia, ela é inspirada por Deus para tratar o coração de um homem que necessita dele. Eu não preciso me desesperar, porque eu sei que eu vou esperar no Senhor e o Senhor vai me socorrer. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência. E Ele atendeu o meu clamor.
Dependendo da sua causa, ele pode até indicar um médico, indicar você um professor para você, indicar você, não é isso, um emprego para você trabalhar, mas com ele na frente. Com ele na frente. Não há problema nenhum de um cristão ir ao médico, não há problema nenhum de um cristão acordar cedo para ir trabalhar. O meu propósito, a minha maior proposta é saber se ele está comigo. Se ele está comigo. Agora, você é indicado para resolver os seus problemas de diversa maneira. Só se lembra de Deus quando as coisas não deram certo. Você tem que ir a ele antes, aqui, ó, vinde a mim. Você está indo para onde? Ah, eu vou ali, vai aonde? Mas vem a mim primeiro. Que até a direção de onde você vai é necessário no seu comportamento humilde e simples. É justamente o que ele fala aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Filho de Deus, o dono de tudo, abriu mão de tudo para poder pagar o preço pela nossa dívida. E sempre se considerou e é humilde e simples. Hoje você tem pessoa que não dá nem para tu chegar. Se você quiser chegar perto do presidente hoje, tu não chega. Pode ser agredido, pode ser preso. E o que um presidente pode fazer para você, além de não cumprir com o seu protocolo? Mas Jesus é soberano. O que é ser soberano? Ele não tem que dar satisfação a ninguém do que faz. Se Deus quiser que a estrela saia do lugar, ela vai sair. Se Deus declarar que aquele morto que está no caixão levantar, ele vai levantar. Quantas autoridades foram ver o Pelé agora? Quantas pessoas famosas foram diante do corpo do Pelé? Mas qual dela tinha poder para mandar ele ressuscitar? Hein? Qual dela? Foi papa, foi padre, foi presidente, foi comitiva, todo mundo passou diante de um corpo e impotente, totalmente imponente, quer dizer, o homem poderia chegar com o seu terno, com a sua gravata, com o seu anel de ouro, com o seu perfume caro, desceu do helicóptero, ele pode olhar para o corpo e a única coisa que vai vir na cabeça dele, um dia vai chegar o meu dia, um dia vai ser eu que vou estar aqui, mas ele não tem poder nenhum para mandar o morto levantar. Assim, está aqui essa escritura. Jesus tem poder para mandar o morto levantar, ainda que já esteja enterrado. Então, se eu tiver que confiar em alguém, eu vou confiar nele. Eu vou confiar nele. Ele diz, ó, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Olha só. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Para quê? Para a vossa alma. Às vezes a pessoa ela diz que está cansada porque está cansada no âmbito físico. Mas e o cansaço da alma? Fisicamente você fica cansado se você fizer muito esforço. Mas quando você não está bem no teu interior, podemos dizer que a sua alma está cansada, a sua vontade de viver começa a se desvanecendo, você começa a perceber, parece que tem alguma coisa que te incomoda que não consegue resolver. Às vezes você nem saiu de casa, mas se sente cansado. É o cansaço da alma. Geralmente a pessoa anda, no dia a dia, ela chega a ficar cansada, para numa sombra, isso é o cansaço físico. Mas o cansaço da alma, você pode não fazer nada, mas parece que você está sentindo mal, está sentindo uma pessoa quebrada, está sentindo uma pessoa desestimulada. Por isso que ele fala assim, ó, encontrarei descanso para a vossa alma. Coisas que estão roubando a tua energia. Está de alguma forma atuando de forma tão perversa dentro de você que não tem nenhuma pena de destruir, colocar você com a depressão, colocar você com uma opressão, colocar você com síndrome do pânico, colocar você com problemas emocionais tão graves que às vezes nem querer tomar banho a pessoa quer, não dorme direito, e toma-lhe remédio, toma-lhe psicólogo. E a Bíblia diz claramente que encontrarei descanso. Aonde, pastor? Se eu ir a ele. Eu vou conversar com o Senhor. E ele vai ajudar o meu coração. Ele fala no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí onde você está ouvindo esse vídeo, você pode nesse momento conversar com Deus. Eu não falo você fazer uma oração como se fosse um ritual. Vamos fazer uma oração, fechar os olhos, vamos botar a mão no coração. Não, peraí, você vai conversar com ele. Aqui, quando ele fala essa palavra, libera essa palavra, ele estava conversando com as pessoas. Ele não estava mandando ninguém orar. Tem ocasião que é necessário você ir
Mas aqui ele estava dialogando. Se alguém naquele lugar levanta, ei, Senhor Jesus, por favor, me ajuda aqui, o meu filho está me dando tanto problema. Jesus tinha uma resposta para a alma dessa mulher. Se levantasse o homem ali, poxa, aqui eu não consigo largar o álcool, eu bebo desde 10 anos, eu fumo. Senhor, Jesus não ia falar, rapaz, você não tem jeito não, toma vergonha na cara. Mas geralmente isso que a gente escuta, esse cara já está tanto tempo assim, tem que tomar vergonha na cara. A gente não consegue mudar a história de ninguém, porque nós não somos todo poderoso como Jesus é. Por isso eu quero falar para você que tenha em Deus a sua busca. Tenha no Senhor a sua busca. Você está ouvindo? Deus permitiu que eu gravasse esse vídeo para chegar até você. Para que aonde você está ouvindo, você falasse com Deus. Deus, me ajude. Eu quero encontrar descanso em Ti. Eu quero encontrar o alívio em Ti. Aqui dentro dessa palavra, Jesus não motiva ninguém a falar com os problemas que tem. Mas se você quiser falar, pode falar. Mas mesmo que você não fale, no silêncio do seu coração, o Senhor sabe onde está a tua dor. Deus abençoe aqui, pastor João Dia, no Ministério de Impacto Vinho Novo, chegando até você. Que Deus abençoe você ter um ano de 23 altamente saudável e abençoado em nome do Senhor Jesus.